a humanidade. E Deus ensinou a eles de tudo que podia fazer e o que não podia. Você sabe que alguém chega perto de você e fala assim, ó, você tem 1 bilhão de solução ao seu favor. Tem uma só que você não pode. Essa daí despertou a curiosidade do... Mas, infelizmente, a dúvida, que o diabo ele joga a dúvida. A dúvida não é de Deus. Entendeu? Será que eu estou no caminho certo? Aí não adianta, na dúvida não adianta agir. Aí, Deus ensina tudo. Ó, vocês podem comer de tudo, mas menos nessa árvore. Muita gente às vezes não sabe por que Deus colocou a árvore ali do bem e do mal ali. Porque Deus quer o que? A obediência do ser humano. O que os pais querem dos seus filhos? Que é a obediência. Tem coisa que é coisa melhor você saber que seu filho te obedece. Você liga para ele, está no local, ele não mente. Dá mais uma tranquilidade que ele vai te dar. Sabendo, meu filho está no meio de pessoas boas, meu filho está no local bom, estou tranquilo, vou entrar na cama e dormir, porque o meu filho realmente, eu tenho confiança nele. Né? Então o que Deus fez ali? Deus colocou aquela árvore que é a obediência deles. Porque Deus não fez o ser humano para ele ficar tipo um robô na mão de Deus e como um prisioneiro. Não, Deus criou o ser humano porque o ser humano é inteligente. Deus fez o ser humano inteligente. E nós sabemos o que é bem, o que é bom e o que é ruim. Nós sabemos. E Deus provou isso em nós, afirmou. Vocês sabem escolher o caminho que vocês querem. Por isso Deus botou a árvore ali. E Deus avisou eles ali. Ó, se vocês comerem ou tocar nela, vocês vão morrer. Largou bem claro. E um anjo de luz, que não era anjo de treva, era anjo de luz ainda. E eu gosto muito da Bíblia, que a Bíblia é um fenômeno, a Bíblia é a boca de Deus falando com a humanidade. E ali ele chegou ali e jogou a isca. Sabe por que Deus falou para vocês não tocar nessa árvore aí, nesse fruto? Porque o dia que vocês tocarem nele ou comer, vocês ficarão sabendo do bem e do mal como Deus. A dúvida na mente. A isca. E a isca. Para vocês entenderem o que é o maligno. De quem o homem, quando ele erra, ou quando o ladrão, o ser humano que ele é ladrão, que ele rouba, ele rouba. Que as provas chegam, começa a apertar ele e faz o que ele nega. Por que ele nega? Porque lá no jardim do Éden, Adão negou e Eva negou. A Bíblia relata que na virada da tarde, todo dia, seria para as 4, 5 horas, Deus de si chamava eles. Eles ouviram o primeiro chamado de Deus. Eles obedeciam na hora. Mas quando eles pecaram, ouviram a voz do anjo traidor, pecado, e quando eles, olha o que abriu o olho deles. Eles estavam nus e não viam. Tudo em santidade. Mas quando eles comem do fruto proibido, fica nu. E o que eles fazem? Deus chama eles se escondem. Deus chama a primeira vez, chama a segunda, chama a terceira, eles respondem. Deus pergunta para eles: por que não me respondeste? Porque eles tiveram vergonha todo mundo. Reconheceram como nu. Antes não viram no deles. Era só santidade. Aí Deus, por acaso, vocês comeram do fruto da árvore que eu disse que não é proibido, que não é para comer? Adão. É a mulher que tu me deste. Viu da onde? Tá vendo como é que joga? Aí Eva fala o quê? É a serpente que me enganou. Mas quem disse que a serpente enganou ela? Se Deus avisou ela, avisou todos os dois. Então hoje, o ser humano, quando ele toma um caminho errado, principalmente o bandido, ele vai negando, mas chega um momento que as provas batem. Aí, diante das provas, ele não tem como negar mais. Ele confessa o crime. Confessa, porque não tem como ele fugir mais. Mas aí o ser humano herdou-se de quem? De Deus? Ou de Adão e Eva ali, do mal? Herdou do mal. Então nós pregamos a Bíblia de um jeito que não tem como as pessoas não entenderem. Mas, aí o que Deus faz? Expulsa eles do paraíso. Expulsou.
botou, agora vão ter uma vida dura. E hoje essa vida dura que nós leva hoje, o culpado de quem? Tudo. Foi de Adão. Somos descendentes dele e a culpa é dele. Mas até ali jogou a humanidade, acabou. A humanidade estava perdida, não tinha jeito. Aí o que Deus faz? Uma mesa como essa, vai sentar na mesa. Vai negociar de novo o que é dele, o que ele fez. O adversário diz o quê? Eu negocio. Olhou para os homens, ser humano, todo ser humano, não quero. Não quero nenhum deles. Olhou para os anjos, não quero nenhum deles também. Olha para quem? Seu único filho, Jesus. Deus, ele é Deus, sem nós ele é o mesmo Deus. Nós sem Deus não somos nada. Mas ele sem nós ele é o mesmo Deus. E agora? Qual o preço? Vamos acertar. Acertou. Vamos ver o que vai passar. Jesus olhou por mim, por cada ser humano na terra. O Santo de Deus desceu na terra, acertou o preço e veio. Pai, eu vou lá em forma de homem. Eu quero sentir o que ele sente. E quando Jesus nasce, o inimigo já vem rastreando Jesus, já vem rastreando. E chega onde estava Jesus. E qual a forma que ele chega até Jesus? Adorando, cheio de presente. Só presente caro. Achou Jesus. Adorou e trouxe só presente caro. Deus disse: José, tira Jesus por outro caminho. Voltaram e contaram Herodes. Herodes, agora eu vou fazer a festa. Quando Herodes volta para matar Jesus, no nascimento, não topa Jesus. E o que Herodes faz? Abre um decreto, uma lei, mata todos os meninos homens de 2 anos para baixo. Mandou matar todos. Dali para frente, a perseguição em cima de Jesus. Você sabe o que? Você chegar num local, tem um irmão, um dos seus familiares, em cima da cadeira de roda há anos e anos. E Jesus só chegava e fazia isso. Toma, pega, levanta e anda. Anos e anos aquele cadeirante saía e andava. Você sabe que aquela pessoa com vários demônios, saia dele, só fazia o bem. Mas o inimigo batendo em cima, acusando, arrebentando. Foi o preço que foi acertado por cada um de nós. Deus pegou o direito da salvação e colocou de volta na nossa mão. Diz assim, ó, olha o que, mesma coisa que fez com Adão. A salvação está na mão de vocês. É vocês que vão decidir se vocês querem viver para sempre ou não. É vocês que vão decidir. Igualzinho lá no Jardim do Éden. Falou, deu livre-arbítrio. Adão e Eva. Só falou que aquele fruto não podia tocar. E hoje é diferente, hoje tem a Bíblia, a palavra de Deus. Deus está dizendo que nós pode fazer e o que não pode fazer. Eu não posso odiar meu irmão. Eu não posso trair meu irmão. Eu não posso falar mal do meu irmão. Eu não posso roubar meu irmão. Eu não posso fazer nada disso. Mas qual o mandamento que Deus deu? Que nós amamos uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros, vai ter confusão? Vai ter problema entre nós? Mas há um adversário que ele convive no meio da humanidade e nós não vemos. Nós só vimos as obras dele. Nós conhecemos a obra dele. Qual é a obra dele? Olha o que ele está fazendo no mundo todo aí. A matança que ele está fazendo. Trepa no ser humano, como o ser humano, bota o ser humano para roubar, bota o ser humano para enganar,
bota o ser humano para atrair, bota o ser humano para fazer o quê? Destruir um ao outro. Jesus veio unir a vida e vida com abundância. Mas esse adversário veio destruir. Ele coloca contenda e confusão. Ele bota um contra o outro. Se eu estou cheio do Espírito Santo, onde ele chega, eu conheço a obra dele. Pastor, se alguém chegar no teu rosto agora e dar um soco, eu tenho que ficar quietinho. Quietinho. Não posso falar nada. É o mandamento de Deus. Se te der uma coça, tem que sair daqui com o couro todo arrebentado, quietinho. E amar ele. Jesus sofreu para amar o povo. Pastor, é Bíblia pura. Mateus, Salmo 22, versículo 17, ele diz assim, poderia contar todo o meu sócio. Uma coça me largou preto, todo preto, uma coça, isso não é nada, rapaz. Isso não é nada de Jesus. Conta os ossos da nossa mão, eu quero ver quem conta. Quem conta aquilo? Ninguém consegue contar. Mas poderia, Alexandre, contar todos os ossos dele. Não ficou um pedaço de carne no corpo dele. Rebentaram com ele todinho. Poderia contar todos os seus ossos, de tanto que apanhou. Por causa de quem? Então, se o pastor Reginaldo tomar uma corda do pé, a cabeça com aquela pretinho, está no lucro, meu irmão. Está no lucro ainda, perto de Jesus, mas muito no lucro. Isso não é nada. Então eu estou pregando o evangelho, o que Jesus pregou. Porque se eu não obedecer Cristo, se eu não obedecer a lei de Deus, eu estou perdendo meu tempo para pregar aqui. Pastor, você tem passado situação difícil? Tem, claro que tem. Já deram 20 tiros de 45 no meu carro.